Quem eram os Edomitas? A história de Edom, o irmão de Israel. Os Edomitas, também conhecidos como os descendentes de Esaú, têm uma história rica e complexa na Bíblia e nas tradições antigas do Oriente Médio. Esaú, irmão gêmeo de Jacó, que também é chamado de Israel, tornou-se o patriarca desse povo após uma disputa familiar que marcaria as relações entre edomitas e israelitas por gerações. Conhecer a origem e os acontecimentos históricos dos Edomitas ajuda a entender parte da história bíblica e os conflitos territoriais e culturais da região. A origem de Edom. Os Edomitas descendem de Esaú, filho de Isaque e Rebeca, e neto de Abraão. Esaú é conhecido na Bíblia como um hábil caçador, e sua história é marcada pela famosa troca de seu direito de primogenitura com seu irmão Jacó, em troca de um prato de lentilhas. Gênesis 25, 29 a 34. Após essa troca e outras tensões familiares, Esaú se afasta de sua família e se estabelece na região montanhosa de Seir, ao sul de Canaã, onde a nação de Edom eventualmente se forma. Edom na Bíblia. Na Bíblia, o relacionamento entre os edomitas e os israelitas é muitas vezes descrito de forma ambivalente. Embora fossem irmãos pela linhagem de Esaú e Jacó, as duas nações frequentemente entraram em conflito. Durante a jornada de Israel pelo deserto, após a fuga do Egito, os edomitas negaram passagem ao povo de Israel pelo seu território. Números 20, 16 a 21, o que foi visto como uma traição ao parentesco. Ao longo dos anos, o reino de Israel e o reino de Judá enfrentaram confrontos com Edom em várias ocasiões. Características da terra de Edom. A terra de Edom ficava em uma região montanhosa ao sul do Mar Morto, um território rochoso e árido. Edom possuía cidades fortificadas e controlava importantes rotas comerciais, o que a tornava estratégica e economicamente relevante. A cidade de Petra, mais tarde um importante centro dos nabateus, é uma das localizações geográficas que se acredita ter sido parte do território de Edom. Profecias e queda de Edom. Profetas bíblicos, como Obadias e Jeremias, previram a destruição de Edom devido ao seu orgulho e hostilidade contra Israel. Obadias 1, 1 a 21. Edom caiu para diversas potências, incluindo Babilônia e, mais tarde, os nabateus, que tomaram sua terra e absorveram a cultura edomita. A destruição de Edom é vista como uma consequência de sua violência contra Israel e seu orgulho, sendo frequentemente mencionada como um exemplo de julgamento divino. Legado e significado dos Edomitas. Apesar de sua destruição e desaparecimento como nação independente, a história de Edom permanece relevante para a compreensão das dinâmicas familiares e territoriais no Antigo Testamento. O simbolismo dos Edomitas como irmãos de Israel, mas também como rivais, oferece uma perspectiva sobre os desafios das relações familiares e a ideia de reconciliação e julgamento. A história de Edom é uma narrativa complexa de parentesco, conflito e legado. Como descendentes de Esaú, os Edomitas tiveram um papel significativo nas histórias e profecias bíblicas. Embora Edom tenha desaparecido como nação, sua história nos lembra das complexas relações entre povos irmãos e os impactos das escolhas e conflitos ao longo das gerações. Continuando a explorar a história dos Edomitas e sua relação com Israel, podemos aprofundar-se em alguns temas-chave que revelam nuances importantes, como as implicações culturais, religiosas e políticas dessa relação. A tensão e a profundidade do parentesco entre Israel e Edom. A relação entre Edom e Israel é profundamente enraizada em um parentesco complicado, e a narrativa bíblica frequentemente menciona as duas nações como irmãs. Esta alusão familiar reflete a origem comum de ambas as nações através de Isaque, pai de Jacó, e Esaú. No entanto, a dinâmica entre eles foi marcada pela rivalidade desde a troca do direito de primogenitura e a bênção de Isaque, que Jacó roubou de Esaú. A partir desse momento, há uma cisão que nunca foi completamente reparada, e essa tensão é refletida nas interações posteriores entre Israel e Edom.
Ao longo do Antigo Testamento, os edomitas são vistos ora como aliados distantes, ora como inimigos ferrenhos de Israel. A recusa de Edom em permitir que os israelitas passassem por seu território durante o Êxodo, Números 20:16 a 21, é frequentemente interpretada como um sinal de hostilidade. Esse episódio serve como uma metáfora para as tensões contínuas, onde os edomitas são, ao mesmo tempo, próximos de Israel por herança, mas também se tornam adversários no contexto geopolítico. A importância geográfica e comercial de Edom. Edom estava situada em uma área montanhosa ao sul do Mar Morto, numa posição geograficamente estratégica que permitia o controle de rotas comerciais importantes, como a Rota do Rei, que conectava o Egito ao norte com a Mesopotâmia e o Oriente Médio. Isso fazia de Edom uma nação próspera e influente economicamente, pois eles controlavam o comércio de cobre e ferro e outras mercadorias preciosas. Sua posição de controle sobre as rotas comerciais também gerava tensão com Israel, que, em diferentes períodos, buscava expandir sua influência ao longo dessas rotas. Profecias contra Edom e a visão dos profetas. Os profetas do Antigo Testamento, como Obadias, Jeremias e Ezequiel, frequentemente profetizavam contra Edom. Eles viam a prosperidade de Edom e sua suposta indiferença e hostilidade em relação a Israel como sinais de orgulho excessivo. No livro de Obadias, por exemplo, o profeta condena Edom por olhar com alegria o dia da calamidade de Israel. Obadias 1:12. E profetiza a destruição de Edom como um ato de justiça divina. Essa profecia exemplifica como Edom foi visto como um rival de Israel em termos espirituais e morais, e não apenas territoriais. Ezequiel, da mesma forma, acusa Edom de ter um ódio perpétuo contra Israel. Ezequiel 35:5, e de buscar vingança mesmo quando Israel estava em desvantagem. Para os profetas, essa atitude era inaceitável, pois os edomitas, como irmãos de Israel, deveriam ter mostrado compaixão e apoio em vez de hostilidade. Assim, o orgulho e a arrogância de Edom são frequentemente apontados como as razões para sua queda e eventual destruição. A queda de Edom e o surgimento dos idumeus. Com o tempo, Edom começou a perder seu poder. No século VI a.C., os babilônios conquistaram a região, e os nabateus, um povo árabe que se estabeleceu em Petra, também começaram a ocupar territórios de Edom. A cultura edomita foi eventualmente absorvida por esses novos invasores. Os edomitas remanescentes passaram a ser conhecidos como idumeus e foram forçados a se deslocar para a região do Neguev, ao sul de Judá. Durante o período do Segundo Templo, os idumeus mantinham uma certa autonomia, mas acabaram sendo integrados pela expansão do Império Judaico sob os Hasmoneus. Esse processo de assimilação cultural culminou com Herodes, o Grande, um rei idumeu judeu que governou a Judéia sob o domínio romano. Herodes é conhecido tanto por suas realizações arquitetônicas quanto por sua reputação brutal, e ele simboliza o ponto final da integração dos edomitas na história judaica. O legado espiritual e simbólico dos edomitas. O legado dos edomitas e sua representação na Bíblia também assumem um caráter simbólico, onde eles representam as nações que, apesar de sua proximidade com o povo de Deus, escolhem seguir seu próprio caminho, em contraste com o caminho divino. Em uma interpretação mais espiritual, Edom é visto como um símbolo das lutas internas de Israel, representando as tentações e os conflitos que se originam de dentro, mas também como um lembrete da misericórdia e da necessidade de reconciliação. Lições da história de Edom. A história de Edom e sua relação com Israel vão além de simples rivalidade geopolítica. A saga dos Edomitas aborda temas como o orgulho, a vingança, o parentesco e a busca de poder, todos exemplificados em sua complexa interação com Israel. Edom representa um irmão perdido de Israel, cujas escolhas acabaram levando à sua destruição, mas cuja memória permanece como um aviso e uma lição sobre as consequências da discórdia e da alienação.
O pecado dos Edomitas, segundo a Bíblia e a tradição judaica, é abordado principalmente nos livros proféticos, onde são acusados de violência, orgulho e de se alegrarem com a desgraça de Israel. A hostilidade histórica de Edom contra Israel é vista como uma grave ofensa, e o julgamento divino sobre Edom é uma consequência de seus atos. Na Bíblia, violência e ódio perpétuo. Edom é condenado por seu ódio perpétuo contra Israel e por atos de violência. Em Ezequiel 35, 5 a 6, Deus acusa Edom de manter um ódio constante e buscar vingança mesmo quando Israel estava vulnerável. O profeta Obadias, em especial, destaca como Edom se alegrou com a destruição de Jerusalém e até aproveitou a oportunidade para saquear e capturar fugitivos israelitas. Obadias 1:10 a 14. Orgulho e arrogância. O orgulho de Edom é uma das razões para seu julgamento. Obadias 1:3 menciona que a soberba do teu coração te enganou, referindo-se à confiança de Edom em sua localização geográfica segura nas montanhas. Esse orgulho é visto como uma forma de resistência à vontade de Deus e de distanciamento da compaixão e do apoio que deveria ter demonstrado aos irmãos israelitas. Na tradição judaica, falta de misericórdia e traição fraterna. A tradição judaica considera o pecado dos edomitas como uma traição fraterna. Como descendentes de Esaú, irmão de Jacó, Israel, eles tinham uma responsabilidade de fraternidade, mas, ao invés disso, agiram com hostilidade. Textos judaicos enfatizam que, ao se unirem aos inimigos de Israel ou se beneficiarem de suas desgraças, os edomitas traíram seu dever moral e espiritual como nação irmã. Simbolismo do orgulho e da hostilidade. No Talmud e em outros escritos rabínicos, Edom é frequentemente usado como símbolo de nações que rejeitam Deus e agem com violência e orgulho. Esse simbolismo é estendido a Roma e outras potências que se opuseram ao povo judeu, refletindo a visão de Edom como uma força de oposição que escolhe o orgulho e a violência em vez da humildade e do relacionamento com Deus. A condenação dos edomitas, portanto, está profundamente ligada à sua escolha de agir contra Israel e ao seu orgulho, que os afastou dos valores divinos de compaixão e justiça. Em ambos os contextos, bíblico e judaico, Edom serve como um exemplo das consequências espirituais e morais do orgulho e da traição familiar.